Então, Provérbios 26:10 vai dizer assim, ó: o poderoso que formou todas as coisas paga ao tolo e recompensa ao transgressor. Irmãos, o que o texto está dizendo é porque essa versão é a Almeida corrigida, não conseguiu a NVI não, né? Vê se você consegue na NVI, nova versão internacional, que o texto tem um entendimento melhor. Por gentileza. Mas o que o texto vai nos dizer, irmãos, é que nós não podemos tomar decisões ao acaso. Não podemos tomar decisões de qualquer forma. É preciso, é necessário que tudo que nós venhamos a fazer, nós possamos fazer uma pesquisa, nós possamos fazer um levantamento de dados, nós possamos avaliar. Não é fácil, nunca foi fácil, mas é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Trago como exemplo aqui um casamento. O casamento, ele começa onde? No namoro. E o namoro serve para quê? Para conhecer a pessoa que eu pretendo me casar. Crente namora noiva para casar. Então, quando o namoro começa, o que é que a mocinha vai procurar no rapaz e o que é que o rapaz vai procurar na mocinha? Certamente, nesse primeiro momento, eles não estão pensando muito profundo no que realmente é um casamento. Talvez a idade não permita, talvez a maturidade não permita, talvez ainda não seja o tempo. Mas a verdade é que eles estão preocupados em quê? Beija bem? Está cheiroso? Gosta de tomar banho? Porque tem uma galerinha que não gosta de tomar banho, é verdade ou não é? Então, gosta de tomar banho, é trabalhador, trabalha, tem condição de me levar para um cineminha, para tomar um sorvete. Então, um namoro, a ideia é que as coisas que se pense seja nesse sentido aí. Nada muito profundo. Estuda. Gosta de estudar? Quais são os seus planos? Que faculdade vai fazer? O namoro é nessa linha, irmãos. Aí vem o noivado. A coisa começa a se aprofundar um pouco mais e as exigências começam a mudar. Pelo menos é dessa forma que deve acontecer. Então as perguntas já são outras. É bom pegar a opinião com alguém de confiança que seja mais experiente? Sim, pode ser. Por que não? Então as exigências vão mudar. E conforme as exigências mudam, e isso é muito pessoal, a grande pergunta é: vale a pena se casar? Vale a pena investir? É essa a pessoa que eu quero passar o resto da minha vida ao lado dela? Será que realmente é isso que eu quero? São as perguntas que naturalmente devem ser feitas no noivado. Aí decide-se se casar. Toma-se a decisão de se casar. E agora vem um outro momento, que é o momento de planejar. É o planejamento. Então, observe que primeiro foi um levantamento de dados, foi uma análise. Depois vem uma avaliação. E agora vem a questão do planejamento. Então, primeiro eu analiso. Primeiro você analisa. Depois você faz o levantamento de dados, a pesquisa. Depois você analisa e depois vocês, não é mais você, vocês planejam juntos. Então, dessa forma, está dentro do que a Bíblia nos fala e nos traz sobre prosperidade na vida conjugal, prosperidade dentro do casamento. Provavelmente um casamento, quando segue esses critérios, quando segue essas etapas, dentro de uma santidade, tem tudo para dar certo. E Jesus, ele vai falar sobre isso. Lucas, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 28. O casamento, irmão, só foi um exemplo, certo?
Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000 homens? Então, observe, meus irmãos, que a parábola que Jesus está citando, a história que Jesus está contando, fala exatamente sobre isso. Existe uma situação que ela vai ser analisada, que vai ter um levantamento de dados, porque Jesus fala que você precisa contar quantos homens tem. Quantos homens o meu adversário tem? Quantos homens eu tenho? Qual é a capacidade deles? Qual é a capacidade dos meus? Vou conseguir vencer essa guerra ou não? Vou conseguir vencer essa batalha ou não? Então, observe que é exatamente dentro da mesma linha de critérios. Eu vou fazer o levantamento, eu vou fazer a pesquisa, eu vou analisar e eu vou ver se pode dar certo ou se não vai dar certo, dentro de todo um planejamento. E é exatamente isso que, quando nós lemos e estudamos o livro de Provérbios por completo, nós vamos entender que o rei Salomão, em diversas situações, sobre diversos assuntos diferentes, ele vai falar sobre isso. E isso é importante para as nossas vidas, para que nós possamos tomar a melhor decisão dentro de seja qual for o assunto, dentro de seja qual for a dificuldade, dentro de seja qual for a área que eu desejo prosperar. Se eu sigo esses critérios de pesquisar, de levantar dados, de analisar, de planejar, eu vou estar sempre tomando a decisão correta. E, claro, fundamental, apresentando ao nosso Deus, colocando nas mãos do nosso Deus. Às vezes a gente quer fazer as coisas, a gente não ora. Às vezes a gente quer alguma coisa, a gente não apresenta ao Senhor, não espera o Senhor trabalhar. Fazemos no impulso muitas vezes. Algumas vezes dá certo, outras vezes não dá. Então, queridos irmãos, precisamos saber fazer isso para nós saber no que nós vamos colocar a nossa energia. O que vale a pena tomar o nosso tempo, que é algo de muito precioso que nós temos nos dias de hoje. Tem dias que parece que é mais curto, a gente não consegue fazer tudo o que a gente planejou. Então, vale a pena eu colocar toda a minha energia naquilo ali? Eu vou ter retorno? Qual é o tipo de retorno que eu vou ter? É o suficiente? É o que eu quero? Trago como exemplo para os irmãos aqui o rei Davi. Irmãos, Davi ele foi ungido novinho, menino, criança. E Davi, depois que ele é ungido em um jantar, no cair da noite, podemos entender que Davi ele vai dormir rei. Só que no dia seguinte ele acorda e ele continua sendo pastor de ovelhas, cumprindo todas as suas atividades diárias e corriqueiras que ele fazia antes daquele momento de consagração, tomando conta das suas ovelhas, servindo aos seus irmãos mais velhos, servindo ao seu pai. Davi ele não deixou de praticar nenhuma das coisas que ele praticava antes. Mas observe que tinha um plano de Deus na vida de Davi. Tinha um propósito maior que estava sobre a vida de Davi. Tinha uma promessa que estava sobre a vida de Davi. Mas ele não vira rei da noite para o dia. Isso não vai acontecer de uma forma fácil, como muitos imaginam. Por quê? Porque ele continua trabalhando. Ele continua tocando as coisas do seu pai, da sua família, como ele fazia anteriormente. Até que um dia, Davi vai levar lanche para os seus irmãos. E um problema
estava instaurado diante de todo Israel, diante de todo o exército. E diante do impossível, ou o que parecia impossível, Deus exalta Davi. Deus coloca Davi em um posto de honra. Só que Davi ainda não é o rei. Davi continua ainda sendo servo. E a gente vai ver que Davi ele vai tocar instrumento musical para o rei, ele vai ser guarda do rei, ele vai proteger o rei e ele vai continuar servindo, mesmo com a promessa de Deus sobre a vida dele. Mesmo ele já tendo sido ungido rei. Não sobe para a cabeça dele, ele não força, ele espera. A promessa não foi Deus que fez? Deus vai cumprir. Esse é o pensamento de Davi. No momento de Deus, ele vai me exaltar. Irmãos, Davi ele começa a subir de posto. Conforme as vitórias vão vindo, conforme Deus vai exaltando Davi, Saul vai dando cargos mais elevados a Davi, até que Davi chega ao ponto de ser chefe, comandante de todo um exército. E a gente vai ver que Saul agora começa a sentir inveja de Davi. O interessante, irmãos, é que tem um texto, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5, que eu gostaria de ler com os irmãos. 1 Samuel 18, 5, que diz assim, Davi tinha êxito em tudo o que Saul lhe ordenava fazer, de maneira que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Muito bem, já falamos sobre isso. Isso agradou a todo o povo, bem como aos oficiais de Saul. Irmãos, observe que a Bíblia fala que tudo o que o rei Saul lhe mandava fazer, ele fazia com êxito. Em algumas versões vai dizer que ele fazia bem feito, dava o seu melhor para fazer aquilo que era colocado em suas mãos, até o dia em que Deus o exaltou, até o dia em que Deus o colocou como rei, como lhe havia prometido. Então, irmãos, tudo tem o tempo de Deus, tudo é debaixo da vontade de Deus. E claro que com os nossos esforços. E é claro que a gente sempre fazendo o melhor, é claro que a gente sempre dando o melhor naquilo que Deus colocar em nossas mãos. Um breve testemunho que eu trago para os irmãos, eu conheci um empresário que ele era uma pessoa muito bem sucedida. Ele tinha um cargo muito elevado no funcionalismo público, ganhava muito bem mesmo. Podemos dizer que aquela pessoa ali, que aquele senhor era um homem rico, de tão bem que ele ganhava. E ele se aposentou, e ele tinha um desejo muito grande de ter um negócio, de ser um empresário. Quando eu o conheci, ele já era um empresário, um dia ele me contou essa história. E ele disse que antes dele ter sucesso, antes dele ter êxito, no desejo do coração dele de ser empresário, era algo de vaidade para a vida dele. Ele ter um negócio, ele ser empresário. Ele não precisava. Ele vivia muito bem, ele não precisaria disso. Só que ele disse que ele quebrou, ele faliu 19 vezes. Ele abriu 19 negócios de diversas áreas. Ele abriu loja de celular, ele abriu loja de vender roupa, ele abriu sapataria, ele abriu loja para produtos de homem, de roupa social, só para homens, de cinto, dessas coisas de carteira, tudo caro. E tudo não era de qualquer jeito, não. Era dentro de shopping, era em bairros nobres, mas ele nunca prosperou em nada. Um dia, ele conheceu uma pessoa que também tinha o desejo de ser empresário, só que não tinha o capital para investir, mas tinha o conhecimento
e tinha inteligência naquela área para o negócio prosperar. E ele decidiu investir junto com esse rapaz nesse negócio. E a empresa deles prosperaram, a empresa dele cresceram, e eles, dentro do ramo de atividade que eles decidiram entrar como sócios, eles saíram da cidade de Salvador e hoje, se eu não me engano, ou até o período que eu estava lá, eles já haviam expandido o negócio deles para outras 5 ou 6 capitais. Sem contar algumas cidades do interior da Bahia, que o negócio deles já haviam se expandido. Então, observe, irmãos, que às vezes é a gente querer fazer, mas também precisamos ter o conhecimento, também precisamos ter a sabedoria dentro daquilo que estamos propondo almejar. E isso vale em todas as áreas da nossa vida, seja na nossa área ministerial aqui na igreja. Como eu posso querer ser um pregador se eu não estudo a palavra, se eu não busco crescer dentro daquilo que eu quero? Como eu posso querer cantar ou tocar um instrumento musical se eu não me dedicar para aquilo ali? Deus, ele dá o talento, Deus, ele dá o dom, Deus, ele dá o chamado, mas nós precisamos desenvolver esse dom, esse talento, esse chamado nas nossas vidas. Muitas vezes o nosso coração arde, muitas vezes o nosso coração queima por algo, muitos não entendem, muitos recusam porque falam: eu não sei fazer isso, eu não entendo, eu não conheço, não é a minha. Mas na verdade Deus está chamando para que nós possamos nos dedicar para aquilo ali, nos aprofundar naquilo ali. Para quê? Para trabalhar na obra do Senhor. Então vai ser sempre assim, irmãos, que as coisas vão acontecer. Vamos ver aqui outro Provérbios de número 15, versículo de número 17. Provérbios 15, 17. É melhor ter verduras na refeição de amor do que ter um boi engordado com ódio. Agora, 17:1. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa farta com carnes e brigas. Agora, 16:8. É melhor ter pouco com justiça do que grande lucro com injustiça. E eu poderia citar outros textos aqui para os irmãos dentro de Provérbios. O que Salomão está dizendo aqui? O que Salomão está refletindo aqui? O que Deus deixou registrado na sua palavra para nós hoje entendermos que, irmãos, não vale a pena nós fazer determinadas coisas de qualquer jeito. Não vale a pena a gente sacrificar as nossas famílias por coisas que não nos levam para o céu, por coisas que não agradam a Deus. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que é melhor o pouco com paz, sendo justo, agradando a Deus e com nossas famílias, do que perder, irmãos, todas essas coisas. Então esse é um ensinamento precioso. Precisamos construir as nossas vidas, precisamos alicerçar as nossas vidas em cima das nossas famílias. Nossa prioridade é a nossa casa. Nossa prioridade é Deus. Então, será que vale a pena? Irmãos, o nosso caráter cristão, ele tem que ser inegociável. Inegociável. E muitas vezes nós somos desafiados pela sociedade, no nosso ambiente de trabalho, no nosso círculo de amigos. Somos desafiados a negociar o nosso caráter cristão. Mas precisamos lutar e vencer, porque nós temos que entender que o que nós precisamos fazer de verdade é agradar a Deus. E dentro dessa ideia não é qualquer coisa que eu posso fazer.
E não é de qualquer forma que eu posso fazer, porque negociar o nosso caráter cristão não é prosperar. Aparentemente pode até ser, mas não é prosperar. Qual é a mensagem que Deus fala no livro de Apocalipse? Está vendo aquela igreja ali? É só um exemplo. Está vendo aquela pessoa ali? Parece ser rica, parece ser próspera, parece ser bonita, mas ela é pobre, cega e nua. Está vendo aquela outra igreja lá? Que parece ser feia, parece não ter nada, parece ser fraca, mas a minha presença está naquele lugar e eu digo que ela é rica. Então, irmãos, a ideia de prosperidade que é embutida, que é colocada em nossas mentes, não é exatamente a ideia de prosperidade que a Bíblia nos ensina. Não é. E nós precisamos estar atentos para isso. Porque as coisas mudaram. O mundo mudou. E nós precisamos nos adaptar, sim, precisamos. Mas não podemos abrir mão da santidade. Não podemos abrir mão do nosso caráter cristão. E para finalizar, eu gostaria de finalizar lendo mais 2 provérbios. Um é 21:30, Provérbios 21:30, que diz assim, ó: não há sabedoria, nem discernimento, nem conselho que passam sem opor ao Senhor. 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória depende de quem? Do Senhor. Então observe, irmão, nós fazemos os nossos planos, fazemos as nossas lutas, fazemos as nossas guerras, mas a nossa vitória, na verdade, no fundo de tudo, no fim de tudo, vai depender de quem? Do Senhor. E para nós finalizarmos, Provérbios 16:9. É um provérbio bem conhecido pelos irmãos, que vai dizer assim, ó: no coração o homem planeja o seu caminho. Quantas vezes nós já fizemos isso? Planejamos o nosso caminho, os nossos planos, as nossas ideias, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, e se isso acontecer assim, eu faço assim. Mas a palavra fala assim, ó: mas o Senhor determina os seus passos.